Querido amigo e amiga, quando dizemos que alguém tem vocação, falamos de um chamado de Deus. E se há alguém que chama, deve haver um outro que escuta e responde. A vida de todo ser humano, ela é um dom de Deus. Nos diz São Paulo aos Efésios, somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus. Existimos, vivemos, pensamos, amamos, nos alegramos, mas também sofremos, nos relacionamos, conquistamos nossa liberdade diante do mundo que nos cerca e diante de nós mesmos. Nós não somos uma existência lançada ao absurdo. Nós somos criaturas de Deus. E não existe pessoa que não seja chamada por Deus a viver a liberdade. E também não existe pessoa que possa servir a Deus se não for através de um relacionamento fraternal com os irmãos e irmãs. Você que nos assiste nesse momento, sim, você é um vocacionado, você é um chamado por Deus. Na Bíblia, nós encontramos muitos chamados feitos por Deus, desde Abraão, Moisés, os profetas. Em todas as escolhas, nós encontramos um Deus que chama diretamente, que chama pela mediação de fatos e também acontecimentos, ou um Deus que chama através das pessoas. Nesta iniciativa de Deus de chamar, Ele é que sempre vai tomar a frente. Ele escolhe livremente e permite uma total liberdade de resposta àquele que é chamado ou então chamada. E é importante destacarmos, Deus, Ele chama em vista de uma missão e de um serviço ao povo. Assim, vocação é o encontro de duas liberdades, a liberdade de Deus que chama e a da pessoa que responde ao chamado de Deus. É possível fazer até distinção entre os chamados. Podemos destacar a vocação à existência, a vocação humana propriamente dita, a vocação cristã e a chamada vocação específica. A vocação à existência, ela leva em conta toda a nossa vida. A vida foi o primeiro momento forte em que Deus manifestou todo o seu ser, o amor com que Ele ama e dispensa carinho a cada um de nós. Deus nos amou e nos quis participantes do seu projeto de criação como coordenadores responsáveis por tudo aquilo que existe. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A vida é uma grande vocação. E por isso nós falamos também da vocação humana, que diz respeito ao ser gente, ao ser pessoa. A nós foi dada a condição de liberdade de filhos de Deus. A inteligência e a vontade também nos foram dadas pelo Criador. E dessa forma, nós estabelecemos uma comunhão com o Criador e dentro dessa atitude iniciamos um diálogo com Deus. Infelizmente, a obra-prima do Criador hoje anda muito desprezada. Enquanto alguns têm condições e oportunidades, outros acabam vivendo na miséria sem as condições básicas para ressaltar a dignidade com que foram constituídos. Dentro também da dimensão da vocação cristã, que é aquela que diz respeito à vocação de filho de Deus, a vocação como batizados, nós podemos refletir que todo batizado recebeu a graça de fazer parte do povo de Deus através da Igreja. Através também da vocação cristã, nós somos chamados à santidade, ou seja, a vocação à perfeição. Toda pessoa batizada torna-se um seguidor de Cristo, participante de uma comunidade de fé que pode ser chamada para participar da obra de Deus como membro de sua igreja, seguindo também caminhos diferentes. É daí que entra também a vocação específica, aquela que nós dizemos que é a vocação dos leigos, a vocação dos ministros ordenados e das pessoas de vida consagrada. E assim nós podemos distinguir bem vocação de profissão, pois não são exatamente a mesma coisa. Veja nesse quadro
e observe a distinção entre uma e outra. Em relação à profissão, podemos falar de aptidão ou escolha pessoal para se exercer um trabalho. Já em relação à vocação, trata-se de um chamado de Deus para uma missão que se origina na pessoa como uma reação ou uma aspiração do ser. Em relação à profissão, nós colocamos-nos diante da preocupação principal que é o ter, o sustento da vida. Em relação à vocação, a preocupação exclusiva é com o ser, o amor e também o serviço. Em relação à profissão, ela pode ser trocada. A vocação, ela é para sempre. A profissão, ela é exercida em determinadas horas. Já a vocação, ela é vivida 24 horas por dia. A profissão, ela, quando não é exercida, deixa faltar o necessário para viver. Dentro da vocação, vive-se da providência divina. Na profissão, nós colocamos em evidência o eu faço. Na vocação, é aquilo que eu vivo. A profissão dignifica a pessoa quando é exercida com amor, espírito de serviço e responsabilidade. Já a vocação, vivida na fidelidade e na alegria, confere ao exercício da profissão uma beleza particular. É o caminho da santidade.